Boa noite! Começando mais uma live, agora sobre gordura no fígado, com a nossa equipe. Vamos ver se agora a gente consegue botar todo mundo para dentro aí. Paula, Isabela, a Paola, a nossa equipe. Bem-vindos de volta! Vamos ver se agora vai. Vou convidar a Isabela primeiro. Agora, vamos convidar o restante da galera. Ei! Aí, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Acho que vai ficar só nós dois. Mas se botar os quatro, não vai funcionar, não. Você vai ter que E falar agora? Ih! tudo. Vai ser só Agora você. sim. Ei! Todo mundo. Cara, quando dá problema é sempre aqui. Não sei o que eu arrumo. Eu já troquei de casa. Oi, Já troquei de você. internet. Já troquei de telefone. Só falta trocar eu. Essa live tá colorida, ó. Isabela de azul, Paula de rosa, eu de vinho. Verdade. E eu tô de quê? Eu tô de salmão. Não sei. Tá de você. Então, agradecer aí a presença de vocês. Apresentar, né, essa aqui é uma parte da equipe da GastroMais. A Isabela é nossa endocrinologista. Eu conheço a Isabela há alguns anos e Longos anos. Isabela é minha interna. Paulo, não começa não. Já venci na vida. Essa fase já passou. Já passou. E a Isabela é nossa endócrina, né, da clínica. Pessoa excepcional, uma amiga maravilhosa. E a Paola chegou na clínica agora, recente. É nutricionista também de algum tempo, exercendo aqui em Volta Redonda. E é uma pessoa que gosta muito de tratar essa parte de obesidade, sobrepeso, reganho, né? Porque a gente vê que esses pacientes eles meio que são excluídos pelas equipes iniciais, né? Normalmente o paciente ele opera, tem uma perda de peso, depois ele fica meio abandonado, ele começa a ter reganho, tem vergonha, e a Paola é a pessoa hoje que tem resgatado essas pessoas com uma qualidade excepcional. E o Paulo fez sucesso aí com o carro do ovo. Paulo, só falaram disso comigo o tempo inteiro. Semana inteira, só foi. Tá vendo? Foi carro. Isso daí é um easter egg, né? É um easter egg. Ué. Literalmente. Literalmente um easter egg. Então vamos começar. Primeiro, direcionar para o nosso gastroenterologista aí, o Paulo. Cara, o que é esteatose que a gente tanto fala aí? Conta aí pra gente. Então, interessante de se falar em relação à esteatose é que a gente nota um aumento no número de pacientes que nos procuram no ambulatório, né, Isabela, Paola também, você com certeza nota isso. E aí a gente vê assim, dois fatores. Um aumento com certeza da disponibilidade do ultrassom, né, a gente vai falar mais para frente, mas o ultrassom é um método diagnóstico que você consegue facilmente identificar uma alteração da esteatose. E principalmente os hábitos não tão saudáveis da sociedade atual, que gera obesidade, aumenta alterações metabólicas, e aí o paciente tem essa condição que a gente chama de esteatose, né, que é o acúmulo de gorduras, principalmente triglicerídeos, nas células hepáticas, né, que a gente chama de hepatócito. Né? Então o paciente vai fazer ultrassom por N outros motivos, e aí chega na consulta, doutor, aqui é o meu exame, o médico falou, o ultrassonografista falou que eu tenho que procurar um gastro, um hepato, porque deu gordura no fígado. Então, será que isso que eu sinto é por conta da gordura no fígado? Então, assim, é uma coisa frequente no consultório e o achado dessa forma. O paciente vai fazer o exame por outro motivo e aí volta com o diagnóstico de esteatose hepática. E qual que é a relação? Eu acho que é interessante quando a gente fala, que eu falei que a esteatose é proveniente de alterações metabólicas. Hoje a gente tem na live aí a Isabela, nossa endocrinologista. Qual que é a relação, Isabela, do metabolismo na gênese da esteatose?
Bom, então vamos falar um pouquinho, né? A esteatose hepática, na verdade, ela tem que ser vista como uma doença sistêmica, né? Então, o fígado, ele também está acometido, tá? O fígado seria como um espelho desse metabolismo. E a culpa principal disso tudo é da famosa resistência insulínica, né? Então, o paciente, ele produz a insulina, que é um hormônio, e ela tem dificuldade de atuar nos tecidos. Então, acaba que tem dificuldade de atuar no tecido de gordura do corpo, né, no tecido adiposo, e começa a liberar gordura para o sangue, e o fígado vai lá e capta essa gordura e estoca, né? Tem dificuldade, tem essa resistência insulínica no próprio fígado, então ele acaba produzindo glicose que cai no sangue também. Então, essas alterações metabólicas acabam provocando alteração de colesterol, alteração de glicose, acaba promovendo, né, propiciando o depósito de gordura na barriga, né? Isso tudo vira, na verdade, um ciclo vicioso, tá? E, assim, a esteatose hepática ela é muito comum, né? 30% da população brasileira tem gordura no fígado, 55% dos pacientes que têm diabetes tipo 2 têm gordura no fígado, né? Então, é muito importante a gente falar desse assunto, né? E promover o tratamento, né? E por isso falar... que a gente fala, né? Isso aí eu sempre abordo no consultório. A esteatose não é uma doença sozinha, né? Não. Por isso que tem a ver com a resistência insulínica, tem a ver com o tipo de alimentação, com o que você faz. E ele acaba sendo, assim, uma parte visível dessa doença maior aí, que é a síndrome metabólica, né? E assim, acaba que essa gordura no fígado, ela não vai ter sintomas, né? Então, a gente tem que correr atrás, buscar, né? Investigar nosso paciente, que ele não vai chegar com sintomas da gordura no fígado, né? E o interessante é que, da mesma forma que eu passei a bola para a Isabela, aqui na live, quando o paciente chega no consultório com alguma desordem metabólica, eu também passo a bola para a Isabela. Só que aí o paciente fala assim, doutor, eu vou acompanhar com a doutora Isabela? Eu falo, não, você vai acompanhar com a doutora Isabela, continuar acompanhando comigo, e agora com a Paola, né? Então, assim, é um tratamento multidisciplinar que é essencial para poder... Só faltou o professor de educação física nessa live. Se coubessem 5, ficava perfeito. E aí o tratamento é dessa forma. Tem que ter uma equipe para poder sempre ter resultado. Porque se for sozinho, a resposta vai ser ruim, com certeza. É verdade. Bom, então, como a gente comentou que a equipe multidisciplinar é essencial, né? Vamos lá, Paola, de que forma a nutrição seria fundamental assim, para o tratamento? A nutrição ela tem um papel, eu diria até que decisivo na remissão da doença. Porque muito se entende, né? A gente está falando de uma gordura, mas que não necessariamente você, ao ingerir gordura, você vai produzir e vai estocar essa gordura no hepatócito, né? Que é a célula hepática. Na verdade, o excesso de carboidrato presente na alimentação vai influenciar diretamente nessa deposição. O que ocorre? O nosso fígado, ele tem duas formas de armazenar uma forma livre de glicose, que é a fonte de energia que o nosso corpo mais precisa. Então, ele armazena de uma forma que ele estoca naqueles períodos que a gente está em jejuns, né? Um período de jejum mais longo, e ele estoca de uma forma também de triglicerídeo. Então, ele transforma aquele açúcar livre em gordura. Só que a gente tem, assim, essas duas formas, o que mais o fígado vai conseguir estocar, essa glicose extra, livre que você fez a ingestão, através das massas, através dos carboidratos simples, é que ele vai colocar na forma de triglicerídeo. E essa deposição, com o tempo, ela vai aumentando gradualmente. Por isso que a gente tem esses estágios, né, da esteatose, grau leve, moderado, e assim por diante, o grave. O que ocorre é que se a gente não fizer nada
uma intervenção para poder brecar esse estágio, né, essa progressão do problema, isso pode se tornar daqui a pouco mais, que é a hepatite, você pode ter uma inflamação importante no seu fígado, que isso vai acarretar em outros problemas. Então, você já vai deixar, assim, um órgão não funcionante. Por isso que a dieta, ela vem assim, como uma forma importante de você fazer a remissão e até a cura completa do problema. Eu diria que alimentos altamente açucarados, os doces, bebidas principalmente, estão relacionadas a esse aumento da gordura hepática. Agora, a gente sabe que não é só dieta que vai resolver essa questão, né? A mudança de hábitos, de uma forma geral, precisa ocorrer para que a pessoa consiga se ver livre desse problema. Porque, como a doutora Isabela falou, é um problema que tem, assim, tem outras doenças ali relacionadas a ela. Ela não está normalmente isolada, né? Ela sempre vem acompanhada de uma dislipidemia, de uma resistência insulínica, e por isso a gente precisa adotar bons hábitos, que não só alimentares, mas a prática de atividade física, ela também vem de encontro a essa resolução do problema. E aí eu até pergunto para o doutor Rodolfo, que ele acha que até que ponto a atividade física ela pode realmente ter um papel assim importante nessa remissão dessa gordura hepática, doutor? Cara, é engraçado porque quando a gente fala de esteatose, né, primeiro que o paciente ele chega, ele quer um remédio. Ele chega, ele quer uma prescrição, tem remédio para diabetes, tem para pressão alta, tem para isso. Aí você chega lá, você chega com o exame, às vezes você fez ultrassom por outro motivo, achou lá uma esteatose. Aí você ouviu falar que dá cirrose, aí você corre para o consultório do gastro e fala assim, doutor, pelo amor de Deus, dá um remédio para isso aí. Aí o doutor vem e fala assim, que é o que o Paulo falou, olha só, você vai acompanhar comigo, mas você vai no endócrino, na nutricionista, você já faz atividade física? Doutor, eu caminho. Quando? Uma vez por ano eu acho que eu faço uma caminhada. Aí você tem que amarrar esse paciente e falar, cara, olha só, você vai fazer atividade física, essa atividade física tem que ser diária, pelo menos 30 a 60 minutos por dia, 30 minutos de uma atividade mais forte, né? 60 minutos de uma atividade com menos carga e principalmente a prática de musculação. Você tem que fazer exercício que use o músculo, né? Que altere a resistência insulínica. É fundamental. Né? Eu criei esse grupo aí do Desafio 30 Minutos, a gente já está com quase 70 pessoas lá no grupo, fazendo atividade, postando. Tem um que está ficando forte, que é paciente do Marcelo Giovanni, está lá bombando e tal. Tem os pacientes do balão. Sei que fosse eu. Não, você já é naturalmente forte. Mano. Então, assim, com o intuito, né, e que eu falo que o grupo ele é egoísta porque eu uso o grupo para me ajudar. Mas a prática de atividade física é fundamental, né, para o tratamento da esteatose por essa alteração na questão da resistência insulínica. Você aumenta, né, o consumo dessa gordura, aí, desse carboidrato que fica circulando em forma de gordura, que me preocupa às vezes, né? Tem médico que faz vídeo falando mal do suco de uva por causa da frutose. Não tome suco de uva, não tome suco de fruta, que a frutose é horrível, é absurdo e tal. Mas ninguém para e fala assim, cara, olha só, o problema não é a frutose, o problema é o xarope que tá, é o açúcar que é incluído ali. E assim, faz atividade física. Ninguém vai morrer de tomar suco de uva. Entendeu? Mas vai morrer de bebida açucarada, vai morrer de bebida de alimento industrializado, super refinado, enfim. E uma coisa... Uma coisa assim que é importante falar, que normalmente quando você fala para um paciente que é sedentário praticar atividade física, porque ele tem uma doença e precisa fazer atividade física como tratamento, todo remédio ele tem um gosto amargo, né? Então a pessoa encarar a atividade física como um remédio, isso é mais difícil. Só que aí ele encara isso como remédio e ainda encara que a atividade física que ele tem que fazer é uma coisa fora do normal que ele nunca fez. E sabendo que para esteatose, principalmente a gente falando de esteatose, a atividade física às vezes não necessariamente para aquela pessoa que é sedentária
vai ser ela virar maratonista, ela pegar muito peso na academia. É uma atividade física que faça a frequência cardíaca dela acelerar, que tenha uma intensidade maior, já é suficiente. Então, para uma pessoa que é sedentária, uma atividade física, às vezes, de 30 minutos, onde ela faça uma caminhada um pouco mais rápido do que uma caminhada com cachorro, né? Isabela que tem cachorro, pode falar aí, uma caminhada um pouco mais rápida, apesar que seu cachorro deve te puxar na caminhada. Então, a caminhada um pouco mais intensa, com a velocidade mais intensa, já vai fazer o coração acelerar o ponto que vai ser benéfica para o paciente. Lógico que com o paciente vai adquirindo uma condição física melhor, esse grau de intensidade vai ter que aumentar. Mas de início, não é uma coisa de outro mundo. Então, essa questão da atividade física, eu até falo isso para o paciente, você não vai virar atleta de uma hora para outra, não. Você tem que ir devagar. O que você fizer, saindo do sedentarismo, já vai ser suficiente para acelerar essa frequência cardíaca, ao ponto de ser benéfica para o tratamento da esteatose. Né? E não precisa ser só academia, né? Pode ser dança, pode ser algum esporte, jogar vôlei, jogar tênis, andar um pouco mais rápido, né? Então, assim, eu acho que o paciente ele tem que estar gostando também do que ele faz, né? Então, se gosta de dança, vai dançar. 30 minutos lá, conseguir 5 vezes na semana, já está ótimo. Dá o primeiro passo, né? Orientar, né? É o que eu falo, sedentarismo você vai encontrar uma atividade física que você gosta, ou você vai passar a vida inteira experimentando todas. Deve ter umas 537 tipos de atividade. Se você fizer cada uma 2 vezes por semana, você chega aos 90 anos fazendo atividade física. E além, né, Isa, a gente falou que não tem tratamento para esteatose. Mas qual a importância de tratar o diabetes, a dislipidemia, né, o colesterol, o triglicerídeo alto, a resistência insulínica? Você ontem falou de ovário policístico. O que tratar isso tudo, o que isso tem a ver com a esteatose? Conta aí pra gente. Então, assim, se a gente consegue realizar o tratamento, né, das outras doenças associadas, eu consigo melhorar essa resistência insulínica. Eu posso regredir, né, o grau de gordura no meu fígado. Então, em alguns casos, é reversível, né? Com mudança do estilo de vida, com mudança dos hábitos alimentares, com medicamentos, né? É possível reverter esse quadro. Então, eu tenho que controlar bem essa glicose. É fundamental o diabético tá com essa glicose controlada, com esse colesterol controlado, né? O sedentarismo vai favorecer esse acúmulo de gordura no corpo, então fazer a prática do exercício é fundamental. E com isso vai baixar a pressão, vai melhorar colesterol bom, né? Vai melhorar depressão, ansiedade, vai melhorar a captação de glicose pelo músculo, então vai cair essa glicose do sangue, vai determinar esse bem-estar do paciente, né? Então, tratar essas outras doenças associadas é fundamental, visando mesmo com que essa gordura no fígado cesse, né? Melhore. Sim. E de que forma aí, Paulo, a gente gosta de fazer endoscopia, né? Eu gosto bastante. De que forma a endoscopia ajuda aí a esteatose? Conta aí pra gente. Então, a endoscopia, mais objetivando aqui em relação à perda de peso, ela vai ser útil sendo utilizado o balão intragástrico, né, que é um procedimento que eu vou passar para o Rodolfo comentar mais para frente. A gastroplastia endoscópica, né, que é como se fosse uma cirurgia bariátrica, só que faz por endoscopia. Em pacientes, por exemplo, que já fizeram bariátrica e tiveram reganho de peso por conta do alargamento lá da anastomose, da costura, né, que tem no estômago com o intestino, você também pode fazer um tratamento endoscópico para voltar a fechar essa anastomose. Então, assim, hoje está bastante disponível esses métodos endoscópicos para tratamento de perda de peso, de controle da obesidade. E aí o Rodolfo, que gosta muito desse assunto, fala mais sobre essas opções aí, Rodolfo. Cara, então, a gente teve, né,
só falando um pouquinho, o balão intragástrico, ele foi liberado nos Estados Unidos em 82, depois por complicações, né, porque o primeiro balão ele não era redondo, ele era cilíndrico, então ele dava um número maior de úlcera, ele foi retirado do mercado, porque o mercado americano ele trabalha muito com a questão da segurança, né? O FDA, que é o órgão que regula lá alimentos e medicamentos, ele preza muito a questão da segurança. Então, o balão ficou um período fora do mercado lá e retornou. Um dos estudos agora, que foi realizado nesses últimos 2 anos, mostrou uma melhora do grau da esteatose em 90% dos pacientes que foram submetidos ao tratamento com balão. Aí a gente ganhou, né, por conta disso, uma indicação. O balão hoje nos Estados Unidos, por indicação de bula, ele é indicado para perda de peso e é indicado como tratamento de esteatose. Então, uma doença que a gente não tinha tratamento definido, hoje você tem um tratamento que é o balão gástrico. O que o balão faz? Ele é mágico? Não. O Paulo comentou aí da gastroplastia. Tanto o balão ele vai ocupar espaço, e a gastroplastia, que a gente dá ponto por dentro do estômago, vai diminuir o espaço. Qual que é a ideia? Comer menos, ter saciedade e uma saciedade por um tempo maior, né? Com isso, você perde peso. Na esteatose, a gente, como tratamento, né, a gente tem um número estatístico, aí, um número meio mágico, que é 13%. Qualquer método que você tenha uma perda de peso de 13% ou mais do seu peso, você vai melhorar a sua esteatose. Então, pensando nisso, cara, o balão e a gastroplastia são tratamentos para isso, né? Não quer dizer que são melhores ou piores do que a gastroplastia cirúrgica, do que o sleeve ou o bypass, mas cada um deles tem a sua indicação. Só que com o estudo FDA a gente ganhou essa indicação. O balão hoje é um tratamento indicado para esteatose. Aí, cara, tem um monte de pergunta aqui, eu fico lendo as perguntas e fico meio me perdendo aqui. E como é que só para a gente entender um pouquinho aí, como é que é essa dieta inicial do balão, Paola? Só para a galera entender aí qual é o sofrimento do balão e por que ele ajuda tanto. No primeiro é meio que um perrengue, né? Porque não é fácil você ficar com uma dieta completamente líquida, né? É natural a gente querer mastigar, mas é muito importante que aconteça esse repouso gástrico, até para uma própria adaptação do balão, evitar essa motilidade gástrica, né, com a digestão. Então tem que haver um repouso bem importante para você não ficar tendo muita intercorrência. E assim, essa adaptação a gente vai trocando as fases da dieta, né, a gente vai mudando a consistência à medida que a pessoa está se adaptando bem, né, ao implante que foi realizado. Como você falou, né, doutor Rodolfo, assim, é importante que as pessoas saibam que todas são ferramentas que são disponíveis para o tratamento da obesidade. Não é dizer que uma é melhor que a outra. Tem indicações, né? E o médico vai avaliar qual é o melhor para cada caso. Agora, o mais interessante disso tudo é que a perda de peso ela é tão expressiva no primeiro mês que você já consegue ter uma diminuição dessa gordura hepática. Se você tiver um grau, por exemplo, 3, isso pode passar para 2 ou até 1. Porque como você tem uma redução muito importante da quantidade de carboidrato, principalmente esse carboidrato que é facilmente absorvido pelo fígado, você não está oferecendo, não está tendo essa oferta, essa demanda em livre escala, você já consegue, só com isso, fazer uma remissão dessa esteatose. Até porque foi feito alguns estudos, até, Rodolfo, assim, para as pessoas entenderem que independente de diminuição de déficit energético, de déficit calórico, só de você mudar a qualidade da escolha do teu carboidrato, isso por si só vai ser um sucesso bastante eficaz para essa mudança aí na anatomia, né? Na quantidade de gordura que o fígado vai depositar. Então, assim, você pode ter um controle do problema só de você mudar a qualidade dos carboidratos e o volume que você faz essa ingestão também. Olha que dado interessante. Saiu aí uma pesquisa bem nova que foi disponibilizada pela Sociedade Brasileira de Estudos para a Obesidade, né?
E eles fizeram a seguinte pesquisa, né? Eles pegaram indivíduos saudáveis, pessoas que não tinham acometimento nenhum problema né, de saúde, e fizeram essas pessoas fazerem uma autogestão de produtos açucarados por 7 semanas. O que eles encontraram? Eles constataram que essas pessoas, o fígado dessas pessoas, começaram a produzir uma quantidade de gordura tão grande que praticamente dobrou a produção de gordura. Olha como é que é importante a gente tirar esses excessos na nossa alimentação. Porque é muito fácil você consumir hoje, com a gama de produtos industrializados que a gente tem no mercado, de você consumir esses açúcares, esses carboidratos simples. Então, a dieta do balão, ela no primeiro mês vai ser assim, muito impactante. Você já consegue perder, igual você falou, uma média entre 10% até 13%, né, do excesso do peso pré da pessoa. E isso vai ter assim, um sucesso muito, muito legal na questão do tratamento da gordura hepática. E foi agora, que a Larissa botou aí que ela é paciente. Nossa, ela tá com balão, né? Ela botou aqui, eu passo aperto, com vontade de comer, mas vale muito a pena. Vale, a Larissa. Beijo, Larissa. É verdade. Porque também criar assim, a ideia na pessoa de que ela precisa mudar o comportamento dela de modo geral, né? O volume que ela fazia antes de alimentação não pode ser mais o mesmo. É como se fosse tá educando a pessoa para ela poder conseguir adotar novos hábitos e manter isso para a vida dela, né? Agora, não é só a adoção de novos hábitos, não é só dieta. A gente sabe também que as medicações, quando são bem indicadas, são muito importantes no tratamento. Eu gostaria até que a doutora Isabela falasse um pouquinho para a gente. Existe alguma medicação, doutora, para tratar, no caso, a esteatose? Bom, tratamento específico para esteatose, não tem um remédio específico para diminuir essa gordura no fígado. Mas... Nem chá? Não, chá não tem. Chá seca a barriga, né? Nem chá. Chá limpa fígado. Chá limpa fígado, não. Infelizmente ainda não produziram um remédio específico, tá? Mas a perda de peso, ela é essencial. Ela é o foco do tratamento, tá? Então, essa perda de peso, como nós já falamos, na mudança, né, do estilo de vida, alimentar, exercício físico, né? Agora, para a perda de peso, muitas das vezes é necessário medicamentos, né, para auxiliar essa perda. A obesidade, o sobrepeso, a obesidade, né, ela tem que ser vista como uma doença crônica que precisa de um tratamento sério, né, de um acompanhamento multidisciplinar, e nós temos vários medicamentos hoje aprovados em literatura que vai ajudar, né, nessa perda de peso. É claro que o tratamento é individualizado, né, não é receitinha de bolo, cada paciente tem o seu perfil. É muito importante a gente avaliar também o acompanhamento psicológico, né? Porque muitas das vezes o paciente tem algum transtorno de ansiedade, tem alguma compulsão alimentar, então o acompanhamento com o psicólogo é essencial. Entrar com medicações também para esses transtornos ajudam muito, né? E remédios mesmo, comprimidos, injeções, né? Para diminuir o apetite, para proporcionar mais saciedade. Então, remédio específico, infelizmente, não tem. Mas temos uma gama de medicações, de oportunidades de tratamento para auxiliar esse paciente na perda de peso e, com isso, melhorar a resistência insulínica, né? Melhorar essa diabetes, melhorar esse colesterol e melhorar essa gordura no fígado. E foi o que a Paula botou ali. A Paula é nossa cirurgiã bariátrica aqui do grupo, né? Ela, não vamos esquecer também da cirurgia metabólica. Claro, cirurgia metabólica. Sim, cirurgia também está indicada, né? Avaliando individualmente esse paciente, mas a cirurgia metabólica, né? A cirurgia bariátrica está indicada sim. E quando a gente monta, aí só um parênteses meu e do Paulo aqui, quando a gente monta a Gastromais com esse intuito, né? Com o endocrinologista, com o nutricionista, com a gente na endoscopia, a Paula complementando a equipe, o objetivo é esse, porque todo tratamento de obesidade, seja ele qual for, endoscópico, medicamentoso, comportamental,
todo esse tratamento ele é temporário. Por isso que esse acompanhamento contínuo, reavaliação, mudança de ferramentas, mudança de atitudes, ele é fundamental. A pessoa que tem obesidade, ela tem uma doença crônica, e como doença crônica, ela vai precisar tratar a vida inteira. Para sempre. Para sempre. Não é só o fato de mudar um número na balança que vai resolver o problema. Até porque pode ter reganho, né? Sim. Eu Recaída. fiquei muito, muito feliz quando me pesei lá e perdi 26 quilos com balão. Fiquei feliz da vida. Mas por isso que eu criei o grupo, por isso que eu estou aqui falando disso, por isso que eu falo disso toda hora, porque se eu não mantiver mudança alimentar, atividade física, as coisas se perdem e os tratamentos estão aí para ajudar, né, para suplementar aquilo que a gente precisa fazer, né? Então não esquecemos, Paula, só que a gente tem que fazer uma live com você agora, pô, falar de cirurgia. Paulo, Paola e Paula. Vai dar confusão na hora que chamar alguém. A Thaís mas até eu ia falar com a... Nem chá de boldo. Ô, Paulo, pô, pelo menos chá de boldo cura o fígado. Mas olha só. Agora temos esperança, hein, Paola? Depende aí o chá. Na verdade, alimentos amargos auxiliam o fígado, sim. Não vou dizer que não existe, gente, pelo amor de Deus. Não existe nenhum alimento milagroso, não é dieta detox, não é um alimento XYZ que vai fazer a retirada da gordura do fígado. Não é isso. Agora, acontece que sim, alguns alimentos, existem ali compostos ali, bioativos, vitaminas, minerais, nutrientes que fazem pigmentação para o alimento, que vão auxiliar essas enzimas hepáticas, mas as enzimas já estão ali. Então, elas vão auxiliar, elas vão potencializar a ação dessas enzimas que vão auxiliar nessa retirada da gordura. Por isso que a gente pede tanto para a pessoa consumir folhosos, verdes escuros, principalmente, que são aqueles mais amarguinhos. Os chás, principalmente boldo, carqueja, dente de leão, auxiliam também bastante. Chá verde, chá de gengibre, mas por conta desses compostos bioativos. Não necessariamente porque é um alimento milagroso que vai fazer, né? Se não houver mudança mesmo na qualidade das escolhas, não tem chá de boldo que dê jeito, né? Eu ia até perguntar, Paulo, eu ia perguntar para você, a gente vê falando muito da dieta mediterrânea para esteatose. Assim, eu acho que é um tipo de dieta, até você trazendo para a nossa realidade, é uma dieta, assim, teoricamente, mais fácil de se praticar, né? Você costuma indicar para os pacientes a dieta? Explica um pouquinho para a gente dessa dieta. Olha, essa dieta, ela consiste, né, em você melhorar a qualidade, principalmente das suas fontes de gordura. Então, quando a gente estimula a pessoa a consumir mais abacate, óleos de oliva, peixes mais gordos, né, atum, cavala, salmão, esse tipo de gordura, ela é importante demais para o tratamento, até mesmo da esteatose, porque a gente sabe, assim, o nosso fígado, ele tem alguns antioxidantes e um em especial que é produzido em maior quantidade nesse órgão, né? Então, quando você fornece boas fontes de ômega 3, por exemplo, de gorduras que são monoinsaturadas, que a gente fala, que tem ali vitaminas E, isso vai auxiliar nessa produção desse antioxidante hepático, né? E também na ação dela. Porque, olha só, quando você consegue consumir mais boas fontes de gordura, você está ajudando o seu fígado a trabalhar melhor para o corpo inteiro. Então, assim, é fundamental você fazer essa inclusão dessas fontes alimentares. Inclusive, não só uma dieta mediterrânea, mas também, assim, olha, fontes de... A gente sabe que hoje está bem assim, bem consolidado na literatura. Fontes de colina e betaína, que são alguns nutrientes encontrados, por exemplo, na gema de ovo, na linhaça, nas crucíferas, né, que são a couve, repolho. A gente sabe que esse tipo de alimento também auxiliam na retirada dessa gordura hepática. Ela como se fosse amolecer, fosse passar do estado sólido para o estado líquido. Então, assim, é fundamental que a pessoa tenha uma boa alimentação, uma alimentação, assim, bastante regrada em verduras e frutas, porque justamente de cada alimento, ela vai tirar um composto ali, ela vai tirar um nutriente que vai ser importante na hora de tratar
essa gordura hepática. Mas, voltando à pergunta do Dr. Paulo, a dieta do Mediterrâneo seria muito indicada para esse tratamento também. E, doutor Rodolfo, deixa eu só te fazer assim, uma pergunta. Você, por exemplo, as pessoas porque tem indicação, né, para o balão, qual seria a indicação? A pessoa que, por exemplo, fez cirurgia bariátrica, ela pode colocar o balão? Tem alguma contraindicação? Qual seria assim, o perfil de paciente, né, que estaria assim, apto a fazer esse tipo de tratamento? Então, só queria destacar aqui a presença do Marcelo Falcão, ele é lá da Bahia, cirurgião e endoscopista, um cara que me ensinou muito macete de balão, e da doutora Juliene Nogueira, que está sempre com a gente aqui. Então, o balão, ele é indicado, contraindicação do balão. Se já fez alguma cirurgia no estômago, seja por qualquer motivo, cirurgia para refluxo, cirurgia bariátrica, úlcera perfurada, alguma cirurgia no estômago contraindica. Hérnia de hiato muito grande, acima de 4,5 centímetros, que é quando o estômago, parte do estômago está para dentro do tórax, o estômago mais alto, ou o paciente em uso de anticoagulante, são as contraindicações. E uma contraindicação que a Isabela falou, que é a questão da compulsão alimentar. Paciente com diagnóstico de compulsão alimentar sem tratamento, ou outras doenças psiquiátricas, tipo esquizofrenia, toque, que o paciente não esteja bem controlado, bipolaridade também, são contraindicações por motivos de não conseguir manter um controle legal da alimentação, né? Então, está indicado principalmente compulsão, tratar. Alguma cirurgia anterior está contraindicado. A gastroplastia, não. Qualquer cirurgia no estômago, porque a gastroplastia ela diminui o reservatório do estômago. Então, até para pacientes submetidos a sleeve, né, que é quando você só diminui o tamanho do estômago, e esse estômago voltou a dilatar ou ficou num tamanho grande, você pode dar ponto e reduzir com a gastroplastia. Ou no caso do bypass, foi o que o Paulo comentou, a gente pode diminuir essa anastomose entre o estômago que sobrou, né, normalmente 3, 5 centímetros que o cirurgião deixa, e essa conexão com o intestino que a gente chama de anastomose. Quando essa anastomose ela fica mais alargada, você não tem a questão da saciedade. Então, o paciente come, a comida passa direto para o intestino, ele perde a saciedade. Através da endossutura, a gente diminui esse espaço, ou através do argônio, que a gente promove uma queimadura superficial, e toda queimadura, quando cicatriza, diminui de tamanho. Então, te dá um reservatório, te dá uma sensação de saciedade maior. São métodos já com comprovação de resultado, conforme os estudos aí, né? Aí tem uma pergunta aqui, foi até a Ilma que fez. Em criança e adolescente, como proceder? E aí? Esteatose em criança. Como que faz? É a dieta, né? Mas mudar o estilo de vida, os hábitos alimentares. E tem alguma medicação? Eu vou te falar uma coisa assim, quando eu atendo, eu não atendo crianças, eu atendo normalmente acima de 12, 13 anos, uma pré-adolescência. Com certeza o Rodolfo, a Isabela, a Paola também deve ter uma ideia disso. A criança ela é muito influenciada com quem ela convive na casa. Então, não adianta você só tentar tratar a criança. A Isabela citou a alimentação, e aí, às vezes, os pais, ou os avós, ou quem cuida dessa criança tem uma alimentação ruim, vamos dizer assim, e aí você força a criança a comer bem, uma alimentação mais saudável. A gente que é adulto tem vontade, e às vezes é difícil a gente segurar a vontade. A criança é muito mais difícil, ela não entende ainda a importância da alimentação, os malefícios que comer muito doce vai fazer. Então, assim, ela vai se espelhar muito em quem ela convive. Então, em criança, acho que além de melhorar a alimentação da criança, tem que tentar melhorar a alimentação
quem convive com ela, porque aí você da tem família. uma resposta melhor sem tanto sofrimento para a criança, porque a criança, coitada, não vai poder comer doce e quem mora com ela comendo doce. É complicado. E, na verdade, assim, a criança não vai lá no mercado comprar o biscoito, o chocolate, né, as bebidas açucaradas. Então, são os pais, os responsáveis que trazem isso para dentro de casa. Então, acho que é uma mudança mesmo na família, né? Sim. Exatamente. Eu também não compro, não. Né? Quem compra chocolate para mim é a Mariana. E hoje em dia, por conta do marketing infantil, né, você tem lá muitos produtos no mercado que chamam a atenção das crianças, né? Que é colorido. Mas, assim, tem uma série de aditivos químicos, de açúcar principalmente, que fazem mal para a criança. Então, assim, como o Dr. Paulo falou, tem que primeiro tratar mesmo a questão do hábito alimentar da família, porque para a criança aquilo vai ser natural depois. A criança é muito tranquila de se tratar. Eu acho que primeiro tem que tratar os pais, os cuidadores, e aí sim a gente consegue mudar o hábito de uma criança, né? De tabela, né? Por tabela que a gente faz isso. E em relação a crianças obesas, né? Tem algumas medicações que já foram liberadas para uso, mas acima de 12 anos. Então, é mais mudança nos hábitos alimentares mesmo. Atividade física. Atividade física, mudança. Atividade física. E lembrar que se em algum momento o médico passar medicamento para você para tratar isso, é porque você precisa de ferramentas. A obesidade ela sofre muito da questão da estigmatização, porque quem não é obeso ou não trata a obesidade ou não entende a doença, põe simplesmente como uma alteração de comportamento. Isso é muito perigoso, porque isso não resolve, né? O que eu costumo falar, você abrir um Instagram, vai achar alguém lá que perdeu 60 quilos fazendo atividade física, comendo bem, ficou bonito e está lá fortão no Instagram. Mas isso é a raridade. Muitas vezes, a maioria das pessoas ela precisa de ferramentas e outras coisas para estarem auxiliando. E aí, Paulo, e se eu não tratei? Eu ouvi a live aqui e falei, isso tudo aí é bobagem, eu vou aqui continuar tomando minha cerveja, mantendo minha barriga. O que acontece com essa esteatose? A Isabela falou no início da live que não dá sintoma. Então, por que a gente... Peraí, antes disso eu tenho que botar a pergunta aqui do Marcelo. Peraí, volta um pouco. Marcelo botou aqui, ó. Na experiência de vocês, o uso de medicação pré-implante de balão, podemos seguir com a medicação após? Crianças usam mesma medicação, mesmas medicações? Ele está perguntando isso porque a gente, do ano passado para cá, a gente tem associado muito os inibidores da GLP-1 com o balão, com resultados muito bons. O Marcelo ele até faz parte do grupo de pesquisa que está contando isso, que está publicando. A Carolina Hoff, que é amiga nossa que faz isso em São José, ela está já com um estudo publicado, tem outro que vai sair agora, já com o balão e gastroplastia associado à medicação. E a gente tem buscado, eu tenho buscado associar essas medicações, porque elas dão um resultado muito bom e elas, como não tem, a Isabela pode até complementar isso, como são medicações que a gente não tem um tempo determinado, diferente do balão, o balão ele fica 6 meses ou 12 meses. Eu posso ficar trocando balão? Pode. Mas o resultado efetivo do balão, normalmente ele se dá num período de no máximo 1 ano. Então, seriam medicações de a gente manter esse tratamento após. Né? É importante na manutenção, né, dessa perda de peso. Não é só aquela perda de peso, é uma perda de peso sustentada, né? Então, o uso dos análogos do GLP-1 é super interessante. É uma medicação que vale muito a pena, né? Se o paciente conseguir fazer o uso, vale muito a pena associar com um balão. Até você entendendo, conforme o Rodolfo falou, que o tratamento da obesidade ele é um tratamento crônico, porque é uma doença crônica e você vai mudando os métodos. O balão ele tem um tempo, 6 meses, 1 ano, você pode até recolocar, mas você vai ter que usar outra ferramenta, né? Porque são vários fatores embutidos na causa da obesidade, né? E aí a medicação ela vai ajudar bastante nessas situações. E foi liberado a partir de 12 anos, né? Sem medicações.
A liraglutida está liberada a partir de 12 anos. 12 anos. Em relação à sua pergunta, Rodolfo, alguém ia falar? Não, eu ia falar, e também não tira a oportunidade do paciente de se tratar, né? Porque às vezes ele não estava naquele momento, assim, mais apto, né? Mais consciente, e de repente aquilo mudou na cabeça dele, então ele vai querer algum recurso para poder auxiliá-lo. Então a gente tem que dar uma chance também para a pessoa, né? Com certeza. De querer se tratar. Em relação à pergunta do Rodolfo, que é o paciente descobriu que tem esteatose e não ligar para aquilo, continuar com os hábitos ruins. E aí que eu acho que é muito importante essa discussão, nós estarmos em gastroendoscopista, endócrino e nutricionista, a gente tem uma equipe, faltou só a cirurgiã, a Paula, é que o tratamento da esteatose ele demanda um acompanhamento. Né? Pode ser que nesse primeiro momento o paciente para a consulta ele tenha somente a esteatose, né, que é esse acúmulo de gordura no fígado, sem nenhuma outra alteração. E aí a endocrinologista vai avaliar as questões metabólicas para poder tratar. Mas se o paciente não conseguir um equilíbrio dessa parte metabólica, vamos dizer assim, ele pode evoluir para um processo inflamatório do fígado. E o fígado, que a gente vai chamar de esteatohepatite. E o fígado é um órgão que ele tem uma grande capacidade de regenerar. Só que cada vez que ele regenera, que ele cicatriza dessa inflamação, ele vai formando fibroses, como se o fígado ficasse mais endurecido nessas regiões onde geram essas cicatrizes. E aí vai passando cicatriz, vai passando o tempo, e esse fígado que ficou com bastante cicatriz, chama de cirrose, é um grau de fibrose maior que a gente chama de cirrose. E a cirrose aí é um processo que ele não tem mais como você retornar. A partir do momento que a cirrose está instalada, é uma coisa definitiva. E a gente sabe que, lógico, isso é a menor porção dos pacientes, mas é uma porção considerável. Desses pacientes que têm cirrose, também, se não acompanhados, se não investigados, tentados se mudar essa progressão, aumenta o seu risco de desenvolver um câncer no fígado, que a gente chama de hepatocarcinoma. Então você vê, uma doença que no início era só uma gordurinha no fígado, que às vezes é tratada dessa forma pelos pacientes e às vezes até por alguns profissionais da área de saúde, não, é só uma gordurinha no fígado. Passa por uma hepatite, que passa por uma cirrose, que vira um câncer. Então, assim, é uma condição que não deve ser deixada de lado. Né? Pode ser que, quando o paciente descobre uma esteatose, ele não leve muito a sério, mas a importância da conscientização é para poder ele passar a entender o que é aquela doença, porque às vezes ele não leva a sério porque ele não sabe o que é. Ele leva que aquilo é só uma gordurinha no fígado. Então, a partir do momento que ele sabe que existe uma forma de você melhorar aquilo, e que se você não melhorar, existe um risco maior, não que todo mundo vai evoluir para câncer, tá? Vou alertar isso. Mas existe um risco maior disso evoluir para hepatite, para cirrose e para câncer. Então é uma condição que realmente merece ter um acompanhamento conjunto para ter várias formas de abordagem, né? E principalmente os pacientes... o problema, né? Os pacientes diabéticos, obesos, eles são o grupo que acaba desenvolvendo as formas mais graves, né, da esteatose. Tanto que a cirrose hoje, causada pela gordura do fígado, pela cirrose, ela é a principal causa. A principal causa de cirrose hoje nos Estados Unidos é esteatose não tratada. Né? Então, assim, isso leva um tempo, né? E a gente está vendo, a gente no Brasil tem mania de apagar incêndio, né? A gente está vivendo isso de uma forma bem ruim com a Covid. No momento da gente tá comprando vacina, a gente estava discutindo se era para usar máscara ou não. Aí agora que a coisa explodiu nessa segunda ou terceira onda aqui absurda, que a gente quer comprar vacina. Então, quando a gente está falando aqui de esteatose, gastando aí 1 hora do tempo de todo mundo para estar falando isso, é para evitar sofrimento futuro. Né? Quando a gente fala de tratar a obesidade, não é porque você vai morrer, não. É porque você vai sofrer, você vai adoecer, você vai perder qualidade de vida, que o nosso objetivo aqui é oferecer o melhor tratamento, a melhor condição de saúde para cada um de vocês. Então, a gente está à disposição, a gente discute, conversa, fala, põe live,
Só não fizemos TikTok ainda, Paulo. Tá faltando. Fazer uma dancinha. Para alertar aí, porque o objetivo Eu sou meio melhorar. duro para dança. Ai, gente, quero ver isso. A dança eu sou meio duro. O Rodolfo dança bem. Já vi o Rodolfo dançando, hein? Casamento da Luísa, hein? Eu danço no meu ritmo. Eu tenho um ritmo próprio, eu danço nele. Mas é isso aí, a gente. Essa live aqui foi. Não sei se. Eu tô encerrando a live antes, mas antes Não, de acho que encerrar, sim, de porque qualquer forma. falta 3 minutos pro Então, Instagram encerrar derrubar nós. considerações Caramba, finais. já? Foi muito boa essa live, eu acho que acabou que a gente não conseguiu ler as perguntas, mas as perguntas pode mandar no Instagram de cada um de nós, da Gastromais, do Rodolfo, da Isabela, da Paola, no meu. E muito boa essa participação nessa live aí com toda a equipe, que eu acho que acrescenta muita coisa, né? Porque às vezes os pacientes perguntavam alguma coisa pra gente da parte de endocrinologia, não que a gente não soubesse responder, mas a gente tendo um endocrinologista para responder é muito melhor. A mesma coisa com a Paola, nutricionista. Então, muito obrigado a todo mundo aí, boa noite. Vai lá, agradece aí, galera. Vamos lá. Foi ótimo, Obrigada a gente, vocês estrear também. na live, né, Paola? Foi ótimo, adorei. Verdade, um A prazer, Isabela foi a tá? primeira, Prazer estar né? aqui. Prazer, muito bom. E quando a gente monta isso aqui, é porque isso existe dentro da clínica. O paciente ele vai ser tratado e vai ser discutido, vai ser avaliado por cada um de nós. E a gente vai discutir cada um de vocês, nossos pacientes aí nesse sentido. Agradecer a todo mundo, obrigado. A Bianca falou que você dança bem, então, Isa, você vai ter que participar do TikTok. Vamos convidar a Bianca, né, para participar também. E agradecer a todo mundo. E meu agradecimento especial aqui ao Marcelo Falcão, que está aqui com a gente. Cara, quem não conhece, segue o Marcelo. Ele é um cara extraordinário, cirurgião, endoscopista. E um amigo, um irmão aí que a endoscopia bariátrica me deu. E a Bianca Carbogin é a pessoa que me fez prestar atenção em inseto. Insetos são importantes, divertidos e muito animados. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite. E aquilo, Paulo, beijo, falou, gente. tchau, Obrigada. Tchau.